Boa noite a todos. Que a luz de Jesus nos envolva para mais este momento de trabalho, esta oportunidade que recebemos. Vamos iniciar fazendo uma leitura do livro Fonte Viva, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Impedimentos. Deixemos todo impedimento e pecado que não de perto nos rodeia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Paulo, Hebreus 12, 1. O grande apóstolo da gentilidade figura o trabalho cristão como sendo uma carreira da alma no estádio largo da vida. Paulo, naturalmente, em recorrendo a essa imagem, pensava nos jogos gregos de sua época, e sem nos referirmos ao entusiasmo, à emulação benéfica que devem presidir semelhante esforço, recordemos tão somente o ato inicial dos competidores. Cada participante do prélio despia a roupagem exterior para disputar a partida com indumentária tão leve quanto possível. Assim também, na aquisição de vida eterna, é imprescindível nos esforçarmos na indumentária asfixiante do espírito. É necessário que o coração se faça livre, alijando todo fardo inútil. Na claridade da Boa Nova, o discípulo encontra à frente do mestre, investido de obrigações santificantes para com todas as criaturas. As inibições contra a carreira vitoriosa costumam aparecer todos os dias. Temo-las com frequência nos mais insignificantes passos do caminho. Cada hora surge o impedimento inesperado, e o parente frio e incompreensível, a secura dos corações ao redor de nós, companheiro que deserdou, a mulher que desapareceu perseguindo objetivos inferiores, o amigo que se iludiu nas ilhas do repouso, deliberando atrasar a jornada, o cooperador que a morte levou consigo, o ódio gratuito, a indiferença aos apelos do bem, a perseguição da maldade, a tormenta da discórdia. A Boa Nova, porém, oferece ao cristão a conquista da glória divina. Se quisermos alcançar a meta, ponhamos de lado todo o impedimento e corramos com perseverança na prova de amor e luz que nos está proposta. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, com o objetivo de pedirmos auxílio para executarmos as nossas tarefas, que assim escolhemos para fazer o nosso progresso. Rogamos a espiritualidade amiga que vem em benefício do ponto de luz, trazendo o auxílio para toda a diretoria, os trabalhadores e frequentadores dessa casa, que possam sempre fazer as escolhas mais acertadas em benefício de todos os frequentadores. Agradecemos a espiritualidade amiga que vem nos auxiliar sempre, nos intuindo e nos auxiliando. Que possamos, nesse momento, expor esta mensagem do Evangelho com as palavras mais delicadas e mais esclarecedoras para o nosso espírito, que ainda está carecedor de iluminação, de auxílio e de proteção. Que Jesus, o nosso Mestre, envolva a todos nós, que envolva essa casa, os administradores e que envolva os participantes também. Hoje e sempre, que assim seja. Bom, boa noite a todos mais uma vez. Que o nosso Mestre Jesus possa nos envolver nesse momento e que nós possamos compreender essa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que se encontra no capítulo 25, onde o título traz Buscai e achareis.
Bom, é um título muito interessante porque a proposta de buscarmos para encontrarmos, o primeiro questionamento que nós fazemos é o que é que vamos buscar e de que formas vamos buscar, né? Porque se nós buscamos e encontramos, então temos que saber o que estamos buscando. E aí, lógico que nós, sendo espíritos que precisamos da matéria para a nossa sobrevivência, nos utilizando da matéria da melhor maneira possível, em benefício do auxílio do espírito. Então, o espírito precisa da matéria para que ele possa se desenvolver, para que ele possa suportar a todas as intempéries que o espírito enfrenta nesta encarnação. Então, quando ele diz buscar e achareis, ele está colocando para nós de uma forma geral, que se nós buscarmos, nós acharemos. Tudo aquilo que nós buscarmos, nós iremos encontrar. Então, a nossa outra preocupação agora passa a ser o que é que nós estamos buscando? Quais são as nossas buscas? Então, a primeira coisa que a lição nos coloca, esse buscar e achareis, que ele diz o seguinte: se pedir, pedi e se vos dará. Buscai e acharei. Batei e a porta se vos abrirá. Aí ele completa dizendo: é lógico que se nós pedirmos, nós receberemos, porque quem pede, recebe. E ele diz: quem busca, encontra. Quem procura, acha. Porque buscar é o mesmo que procurar. Estamos procurando. Então, se nós estamos buscando, nós estamos procurando. E quem está procurando, encontra. Sempre encontra. E batei a porta e a porta vos abrirá. Sim, sempre que nós batemos a porta, essa porta abrirá-se para nós, para as nossas necessidades. Então, nós já sabemos o que nós temos que fazer. A proposta desta leitura, do buscar e achareis, é justamente de nós colocarmos em ação. Tudo depende da nossa ação, nós temos que pedir. Então, a nossa ação de abrir a nossa boca e perguntar, e de falar para o nosso próximo. Para isso, nós vamos ter que vencer o nosso orgulho. Porque o nosso orgulho faz com que nós tenhamos certa dificuldade em chegar para o nosso semelhante e dizer: olha, eu estou precisando de ajuda, eu estou precisando de algo, eu estou precisando de auxílio, eu estou precisando de alguém que me ouça nesse momento. Então, nós vamos aí vencer o nosso orgulho e vamos ter que pedir para o nosso semelhante, encontrar com o semelhante nessa ação do pedir. E quando ele diz assim, buscai, nós temos que, não podemos ficar parado. Também é o verbo de ação, de nós buscarmos, nós irmos atrás daquilo que nós esperamos ou daquilo que nós precisamos. Nós só vamos encontrar se nós fizermos esse movimento. Nós não vamos encontrar se nós estivermos parados. Batei e a porta vos abrirá. Também é a nossa ação, nós temos que caminhar até a porta e bater nessa porta. E nós vamos ver que essa porta vai abrir-se para nós, abrir-se para aquilo que precisamos. E lógico que nós, como espíritas que somos, nós sabemos que não há um milagre nisso. Na verdade, é a nossa ação, é o nosso trabalho, e o resultado desse trabalho vai trazer para nós os benefícios ou aquilo que nós esperávamos. Então, se nós tivermos essa ação, nós vamos encontrar. Bom, para termos essa ação de buscarmos, nós temos que estar em ação, nós temos que estar disposto, nós temos que querer dizer: olha, eu quero trabalhar, eu quero fazer, eu vou atrás, o que eu preciso fazer para me encontrar o que eu preciso. Então, primeira coisa, nós precisamos estar conscientes que somos espíritos, que precisamos trabalhar pela nossa evolução. Então, se nós queremos evoluir, nós temos que buscar de que forma eu vou evoluir. Como que eu faço a minha evolução? Será que parado em casa assistindo televisão? Lógico que não. Eu vou fazer a minha evolução, não que não se deva assistir televisão nas suas horas de folga, tudo bem, mas também eu tenho que contrabalancear
e fazer, se eu busco a minha evolução, eu tenho que ler, eu tenho que aprender, eu tenho que estudar, eu tenho que pesquisar, eu tenho que me informar. Então, eu vou adquirir o conhecimento intelectual, mas para mim, adquirir, eu tenho que buscar, eu tenho que me esforçar, eu tenho que fazer esse trabalho do mover-se, do ponto que nos encontramos, com o objetivo de ir para frente. Então, eu estou buscando. Quando eu busco, através do conhecimento intelectual, me encontrar, porque eu quero a minha evolução, eu observo que na literatura espírita, nas obras básicas, no Evangelho segundo o Espiritismo e todas as obras subsidiárias, que diz: faça a caridade, auxilie o teu semelhante. Então, eu adquiri o conhecimento intelectual e agora eu tenho que praticar esse ensinamento que veio, que é da caridade. Eu busquei primeiro me informar, saber o que eu preciso fazer. É o mesmo que o mancebo do Evangelho fala com o Cristo: o que devo fazer para receber a vida eterna, o reino dos céus? Vai, vende tudo e me segue. Então, para nós, é essa ação de você vai e faz a caridade, auxilia o teu semelhante, para que você possa encontrar o que é que você está procurando. Eu estou procurando a minha evolução, então vai trabalhar na caridade, vai trabalhar no bem. Todo trabalho no bem. Às vezes a gente acha que trabalho de caridade é só doar um dinheiro para alguém comprar um pão. Muito importante e é necessário. Madre Teresa de Calcutá já dizia: há que se ensinar a pescar, mas primeiro há que dar de comer para que tenha força para dar a comida para quem tem fome. Então, a caridade envolve muitos aspectos e, com certeza, todos nós encontraremos qual é a melhor maneira de auxiliar. E vou dizer que nos dias atuais aqui, né, na nossa região, em Nova York, pela neve que deu, pela dificuldade que está de você dirigir pelas ruas, são carros parados que não conseguem se mover, e às vezes você não consegue ir para frente. Então, você tem duas opções: fica dentro do seu carro parado, ou você faz a segunda opção, você desce do seu carro e vai ajudar a tirar aquele para limpar o caminho para você passar. Às vezes você pega a sua pá, vai lá e cava um pouco também, ajuda. Quer dizer, é caridade, porque é uma situação que é da natureza, que impõe para todo mundo. Então, é uma oportunidade de caridade, sim, mesmo que seja remover um carro de um atoleiro para facilitar as coisas. Às vezes é uma pessoa idosa, às vezes é uma pessoa que tem deficiência física, tem N possibilidades que a gente não consegue observar de dentro de um carro para o outro carro. Mas quando você desce e se propõe a auxiliar, o pouco que você faça, você resolve o problema daquela pessoa. Então, essa busca pela caridade, ela se apresenta quase que para nós a todo instante, né? Até limpar a escadaria da nossa casa espírita para entrar, alguém teve que limpar a escada para entrar dentro da casa espírita, alguém teve que limpar o chão, porque a neve traz a sujeira. Então, aquele que limpou se aproveitou do momento para praticar o bem para todos os que frequentam a casa espírita. Mas são oportunidades que, se a gente for observando, a gente vai encontrando quase que inúmeras oportunidades durante o dia. E neste buscar e achareis, no Evangelho, diz assim: qual o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Então, você veja, se um filho pede pão, e nós, como pais, ou tios, ou padrinhos, ou amigo, a gente não vai dar uma pedra para a criança. Se a criança está com fome, a gente vai dar o pão para a criança. E aí ele diz assim: e quem né, se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? A mesma coisa. Quando a pessoa pede um peixe, a gente vai fornecer a comida para aquela pessoa. A gente não vai dar uma serpente e dizer: você quer comer carne? Eu te dar uma cobra para você, uma serpente. Não, a gente providencia, se estiver no nosso alcance, o peixe para a pessoa. Então, porque nós já estamos comprometidos com o bem e nós sabemos que uma pedra não se pode comer, uma cobra não se pode dar para alguém uma cobra. Então, porque nós estamos comprometidos com o bem e nós já temos esse conhecimento. E aí ele continua dizendo: ora, se sendo maus como sois, sabei dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que com mais forte razão vosso Pai que estás nos céus
dê os bens verdadeiros aos que lhe pedirem. Está em São Mateus, capítulo 7, versículos 7 a 11. Fazendo uma analogia entre o pai terreno aqui, que tem seus filhos e que ele dá o pão, o pai dá a sua própria vida pelo filho, ele abre mão de viver a sua vida para trabalhar, para ganhar o suado dinheirinho, para dar de comer para os seus filhos, para dar educação para os seus filhos, para dar de vestir os seus filhos, porque é um pai amoroso, porque é um pai que faz o máximo que estiver no seu alcance em nome dos seus filhos. E aí ele faz analogia. E Deus, o nosso Pai maior, será que ele não faria muito mais se nós batêssemos a porta dele, se nós procurássemos por ele? Não faria Deus por nós muito mais do que o Pai terreno? O Pai terreno já é um exemplo, já é um amor incalculável de um pai ou de uma mãe para com seus filhos. E qual é o tamanho do amor de Deus para conosco? Quais são o limite desse amor para nós? Quer dizer, é só uma questão de nós sabermos o que procurar. Porque o limite, se o nosso Pai já é bom, imagina Deus. O que Deus não faz por nós? Deus é onipresente a todos os instantes das nossas vidas. Tudo aquilo que nós precisamos, nós alcançamos, desde que nós estejamos conectados com a espiritualidade. Porque se eu nunca passo na frente da casa espírita, ou se eu nunca entro num templo evangélico, se eu nunca vou em uma religião, numa igreja católica, eu nunca faço uma oração, eu nunca ajudo ninguém, como que eu vou esperar que Deus me ajude? Porque nesta passagem ele diz, ajude que o céu te ajudará. Ah, mas então é uma troca. Não, não é uma troca. É uma lei de amor. E quando você está vibrando dentro desta lei de amor, o que retorna para o espírito que está buscando o seu melhoramento é esse amor divino. Então não é troca, não é barganha. Não. Na verdade qual é a lei de vibração que você vai escolher? Qual é a sua escolha? O que é que você está buscando? Porque se você buscar vibrar dentro desta lei de amor, tudo o que vai vir para você vai ser relacionado com o amor. Vai acabar os nossos problemas? Não. Mas serão problemas mais fáceis de compreender, porque nós estamos vibrando dentro desta lei de amor. E se nós estivermos vibrando dentro de uma lei de ódio, de vingança, de tirar a forra aquilo que as pessoas nos fazem, nós vamos estar vibrando dentro desta lei negativa, e tudo que está dentro desta lei negativa se aproximará do espírito. Então, nós não vamos alcançar aquilo que nós podemos alcançar. E daí nós não podemos achar que Deus vai resolver os nossos problemas. Não. Ele nos permite fazermos a escolha de vibrarmos dentro desta lei de amor. E aí ele diz assim, do ponto de vista terreno, a máxima buscai e achareis é análoga a esta outra, ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Quer dizer, essa máxima, buscai e achareis, é a mesma que ajuda-te que o céu te ajudará. É a mesma coisa, ajuda-te que o céu te ajudará. Se você fizer o bem, conectamos-nos com o bem, com os espíritos do bem, com os anjos da guarda do bem. Então, tudo que está conectado com o bem se aproximará de nós. E se nós estamos ajudando, o céu nos ajudará. Quem é o céu? Como que eu posso dizer que o céu não é um espaço físico? O céu é o plano espiritual, é os espíritos que vêm em nosso auxílio, é os benfeitores que vêm em nosso auxílio quando temos uma dificuldade, entramos em oração, rogamos o auxílio e a espiritualidade se aproxima, nos intuindo de qual é a resposta, de qual é a solução para aquele determinado problema. E nós sempre encontramos o auxílio que precisamos. Nós nunca estamos desamparados. E ele diz, e o princípio da lei de trabalho, por conseguinte, da lei do progresso. Pois bem,
se nós estivermos com o nosso pensamento, neste momento, voltado para dizer assim, bom, o tema é buscar e achareis. Eu vou buscar dinheiro porque eu vou achar dinheiro. Ótimo, os bens materiais são necessários para o desenvolvimento do espírito, para a sua manutenção, a sua proteção. Os bens materiais são perfeitos, são ótimos. Temos todo o direito e nos é lícito buscar pelos valores materiais. Então, voltando ao começo, eu falei do dinheiro, eu quero dinheiro. Então, eu vou sair pela rua agora andando buscando dinheiro, porque se eu buscar, eu vou achar. Aí os espíritos, não é bem assim. Não é que você vai encontrar, busque, você vai achar o dinheiro. Busque pelo dinheiro, ou podemos substituir o dinheiro por valores materiais. Busque o material e você encontrará o trabalho. Esse é o ponto. Nós precisamos compreender, buscar e achareis, mas eu vou buscar dinheiro? Você pode querer o dinheiro, você pode querer os bens materiais que são lícitos e vai auxiliar o espírito a viver muito mais. Então, é lícito que se busque pelo dinheiro, mas quando nós buscamos pelo dinheiro, nós nos deparamos com o trabalho. E nós encontramos o trabalho, se nós efetuarmos o trabalho, o dinheiro entra. Se o dinheiro entrar, nós adquirimos os bens materiais. E no Evangelho segundo o Espiritismo, diz que bens materiais adquiridos através do seu suor com honestidade não tem nenhum problema, porque em verdade o trabalho ele é filho do progresso. Não há progresso sem trabalho. Então, me é lícito buscar tudo o que eu quiser, desde que tudo o que eu quiser seja feito dentro das leis morais do Cristo. Eu não vou passar a perna em ninguém, eu não vou lograr ninguém, eu não vou roubar ninguém, eu não vou ser desonesto com ninguém, eu vou agir dentro do princípio moral, eu vou trabalhar, o ganho do meu suor é que eu vou adquirir. Eu posso adquirir quantos bens materiais que eu quiser, que eu puder nessa encarnação. Dependendo da minha inteligência, eu posso ficar rico, muito rico. Dependendo da minha inteligência, eu vou só trabalhar pela diária, ou dependendo da minha necessidade também. Se eu não tiver necessidade de ser rico, eu vou trabalhar a vida inteira e eu não vou ficar rico, porque não era uma necessidade do meu espírito nessa encarnação, ou não nessa encarnação, de que eu fique rico, mas é uma necessidade do meu espírito nessa encarnação trabalhar, porque o trabalho é o filho do progresso. O progresso só vai ocorrer se eu estiver buscando trabalhar. Então, eu trabalho, eu vou conseguir desenvolver a minha musculatura do meu corpo físico, ela não vai atrofiar por isso, justamente pelo trabalho que eu desenvolvo, e eu vou atingir o meu progresso, tanto o progresso material quanto o progresso espiritual, porque as bases do meu trabalho estão conectadas com a moral do Cristo. É um trabalho honesto, lícito. Então, por isso eu vou conseguir esse progresso do meu espírito, porque o espírito progride através do trabalho. No livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, pelo espírito de Emmanuel, pelo médium Francisco Cândido Xavier, tem uma leitura, eu não me lembro o número agora, mas a leitura diz o seguinte: aqueles homens que trabalharam nas construções de obras faraônicas lá do passado para elogiar esse Deus, para favorecer esse Deus, para beneficiar esse Deus, para ser grato àquele Deus. Então fazia-se estátua, criavam-se aquelas colunas de mármore, aqueles templos maravilhoso, analisando como uma obra escultural, mas eles estavam enganados no sentido que construir uma estátua não ia agradar a Deus, mas naquela época acreditava-se que sim, que era para agradar os deuses, então se fazia. Pergunta para Emmanuel, aquele trabalho fora tudo perdido? Ele falou assim, ele dá a explicação nesse livro assim, que a intenção de agradar a Deus com aquelas obras fora perdido, porque Deus não vive de estátuas nem de templos. Deus vive
do que o espírito faz. Mas ele faz uma referência àqueles homens que trabalharam para construir a estátua ou construir os templos, eles fizeram o seu progresso espiritual através do trabalho. A obra não está em questão se a obra foi boa ou se não foi boa. Para aquele tempo ela fora boa, porque eles acreditavam nisso, era uma questão de crença, e provavelmente, como nós acreditamos em reencarnação, então nós estávamos envolvidos nesse tempo, né, de espíritos, talvez que nós estávamos nos recusando a trabalhar, não queríamos nem trabalhar para construir os templos e as estátuas daquela época, mas enfim, aqueles espíritos que trabalharam, fizeram a sua evolução, mesmo que a homenagem não fosse certa, que não fosse dentro daquilo que nós entendemos hoje, né? Que Deus não quer nenhuma homenagem, Deus quer que nós façamos o bem ao nosso semelhante. Então, o trabalho sempre traz o progresso. Então, o espírito vai progredir através desse trabalho. Porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. Quando nós vamos executar um trabalho, seja ele qual for, a primeira coisa que nós colocamos em ação é a nossa inteligência. Porque nós precisamos pensar, mesmo que seja uma coisa muito simples. Vamos dizer assim, olha, vamos limpar o chão da casa espírita. Ok, eu tenho que pensar, peraí, esse chão é muito grande, o salão é grande. Como é que eu vou limpar o chão? Eu preciso de um pano, eu preciso de um balde, eu preciso de água, eu preciso de sabão, eu preciso de um desinfetante. Quer dizer, a minha inteligência começou a trabalhar num trabalho simples. E ela começa a se desenvolver. E daí eu vou começar a pensar que eu poderia limpar de uma maneira diferente, se eu tivesse um equipamento diferente. É minha inteligência trabalhando mais uma vez. Então, o progresso é filho do trabalho, mas o trabalho faz com que nós desenvolvamos a nossa inteligência. E quem de nós já, por inúmeras vezes, estávamos fazendo uma tarefa de determinada maneira, em algum momento, nós mesmos paramos e dissemos assim, olha, peraí, se eu buscar uma maneira diferente, eu vou chegar ao mesmo resultado fazendo a mesma tarefa em menos tempo. E a gente faz isso. Às vezes a gente não tem a intuição de fazer isso, mas alguém chega e diz, olha, você está limpando o chão com um paninho de mão, por que você não pega uma vassoura grande? Então alguém chega e te dá uma dica para você, e você muda a maneira de fazer o trabalho, você tem o mesmo resultado, e você aprendeu, porque você estava trabalhando. A sua inteligência se desenvolveu. Então, o espírito vai se desenvolvendo e vai crescendo nesse aspecto de fazer a sua inteligência se desenvolver. E nós estamos usando aqui um trabalho simples, mas tenho certeza que se nós estivéssemos falando de um cirurgião, ele também, quando ele vai fazer uma cirurgia, ele faz a cirurgia, diz, na próxima vez eu vou fazer algo diferente que facilite o trabalho. Não, eu vou fazer uma coisa assim que prejudique, ou que traga menos dor para o paciente. Ele também, no trabalho dele, um trabalho mais amplo, mais sofisticado, que precisa de um aprendizado maior, também ele vai, e a gente observa pela mídia, que sempre tem um cirurgião que é muito destacado, é aquele espírito que tem uma facilidade ou que está aberto para fazer trabalhos diferentes e desenvolver a sua inteligência. E com isso, a cada retorno desse espírito, no mundo aqui material, cada reencarnação dele, ele vai trazendo o acúmulo do seu conhecimento e mais algo que ele acrescente dessa encarnação, ele vai se tornando cada vez um espírito mais inteligente, que não é um milagre e não é um benefício de Deus. Na verdade, é resultado do trabalho, e esse espírito adquiriu o progresso da sua inteligência através do trabalho. Na infância da humanidade, o homem aplica a inteligência à cata do alimento e dos meios de preservar das intempéries e defender dos seus inimigos. Quando nós estávamos lá no mundo primitivo, nós usávamos a nossa inteligência só com essa preocupação, nos alimentar, fazer a nossa manutenção, a manutenção da prole, né, nos manter vivos, e nada mais. A nossa inteligência era só para isso, era só para essas atividades bem básicas, bem rudimentar, lá do mundo
mais primitivo, um mundo mais animalizado, porque nós não tínhamos o porquê de buscar. Imagine você lá no mundo primitivo, morando nas cavernas. Ah, mas antes das cavernas, eles não tinham nem as cavernas. As cavernas, eles foram aprendendo com os animais e foram disputando com os animais as cavernas. Mas já era um princípio de uso da inteligência para a sua manutenção, para a manutenção do seu corpo. E essa inteligência, ela foi se desenvolvendo passo a passo na nossa história. E depois de se preocupar com a sua manutenção, com a alimentação, depois veio os primeiros respingos de amor vivido mesmo naquele mundo ainda primitivo, mas aonde, na maioria das vezes, quando se havia um relacionamento entre homem e uma mulher, o nascimento era só mais um membro da tribo. Mas há um determinado momento que um casal começa a cuidar do seu filho como o cuidado que você tem hoje. Naquela época, eles tinham os cuidados mínimos de proteção, de alimentação, de manutenção, mas já se observava nessa época primitiva essa preocupação em cuidar, já era uma espécie de amor, né? Um desenvolvimento da inteligência que já punha para esses dois espíritos a necessidade deles amarem aquela criança que estava com eles, por ser deles, né? Então começa assim o desenvolvimento do amor, da inteligência, primitivamente ainda, pequenos resquícios dessas atitudes, mas foi o início do nosso desenvolvimento da nossa inteligência, e nós podemos observar agora mais recente, vamos falar aí nos últimos 50 anos, né, que é bem mais recente, coisa em torno disso, quando se inventou o computador, quando se precisava, o computador para ser transportado precisava de um lift ou de uma máquina muito grande para carregá-lo, devido ao seu tamanho, era uma máquina enorme, precisava de um caminhão para transportá-lo, mas era o computador. Hoje nós temos um computador no bolso, nós carregamos na bolsa, ou no bolso da calça, ou no bolso do casaco, nós carregamos um computador. Então, veja a inteligência do homem utilizada e desenvolvida nesse período dos últimos 50 anos. E onde nós não tínhamos, se voltarmos 200 anos, pelo menos, na época de Alberto Santos Dumont, quando ele fazia a viagem da França para o Brasil e levava em torno de 6 meses de viagem, porque era o meio de transporte. Ele pegava um navio na França, ele vinha até, ou ia até Buenos Aires, na Argentina. Na Argentina, ele pegava um cavalo e ele descia até Minas a cavalo. Ele dizia assim, descia de Buenos Aires a Minas Gerais a cavalo. Quer dizer, olha o progresso que houve nos transportes. Logicamente que a história da aviação aí envolve os irmãos Wright aqui dos Estados Unidos, de North Carolina, envolve o pai dos irmãos Wright, que nunca se comenta sobre o pai, mas ele também teve uma participação, porque na verdade o projeto da aviação, ele teve uma participação muito grande, depois ele morreu e os filhos assumiram o projeto. Os filhos foram os primeiros a colocar um motor no avião. Os primeiros a colocar foram os irmãos Wright, mas quem conseguiu voar foi Alberto Santos Dumont. Então, isso mostra o progresso e a importância de cada cientista em cada determinado momento, que mesmo em 1800, 1788, 1800, 1803, 1806, 1803 foi quando os irmãos Wright colocaram o motor. Eles já perceberam que precisava para mover o avião um motor. E o Alberto Santos Dumont descobriu que para que aquele avião com motor voasse, precisava ser mais pesado do que o ar. Então a gente vê que a ciência vai progredindo, que a inteligência vai sendo desenvolvida passo a passo, e a nossa inteligência vai desenvolvendo. Nós vamos nos desenvolvendo nesse sentido através das pesquisas. Como que nós temos a tecnologia que nós temos? São os cientistas pesquisando. E aí nós vemos lá nas obras básicas que é necessário que a ciência e a religião andem de mãos dadas. Gente, nós não temos mais nenhuma dúvida quanto a isso.
porque a religião nos traz a paz espiritual, nos traz o entendimento de Deus e a compreensão da nossa responsabilidade para com os nossos irmãos. A ciência alongou as nossas vidas, melhorou a maneira que nós estamos vivendo através das pesquisas dos cientistas. E aí, se nós formos ver os bens materiais, que não se deve apegar aos bens materiais, mas veja a importância dos bens materiais. Quantos milionários nos dias de hoje estão investindo seu dinheiro em pesquisa científica, dando a oportunidade a cientista a desenvolverem projetos que ainda não temos, e outros que já temos e que são melhorados a cada ano graças ao dinheiro que é investido, a dependência dos bens materiais. Então, a ciência vai caminhando juntamente com a religião. E nós hoje temos, na parte da religião, em todos os segmentos, a gente vê, às vezes, eu costumo assistir, às vezes, pregação de pastor evangélico, e eles, em determinadas circunstâncias, eles têm todos lá os dogmas dos evangélicos, mas eles pregam a moral do Cristo, como é pregada aqui na Casa Espírita, a moral do Cristo. A Igreja Católica também, quando o padre faz o sermão, em algumas oportunidades, ele fala da moral do Cristo, deixando os dogmas. Entre os dogmas, nós somos diferentes. Mas o que eu quero fazer uma reflexão sobre, que nós estamos muito mais avançados espiritualmente nesse momento do que nós estávamos lá atrás. Se a ciência avançou espiritualmente, nós estamos mais conscientes, nós estamos mais despertos, nós ouvimos mais pessoas ao nosso redor compreendendo e falando da espiritualidade, indiferente de religião, indiferente de qual é o segmento que cada um está. Porque, na verdade, nós estamos todos buscando a nossa evolução, a nossa perfeição. Hoje nós estamos no Espiritismo, na próxima encarnação nós podemos vir evangélico, podemos vir católico. Qual é a nossa real necessidade? Não é importante. O importante é saber que agora nós estamos buscando e nós estamos tentando achar essa responsabilidade. E aí nós vamos levando com uma compreensão de como nós poderíamos, então, progredir a humanidade sem a pré-existência e a reexistência da alma. Como que nós falamos de progredir, de alcançar aquilo que nós queremos, se nós não acreditamos na pré-existência da alma, que nós já existimos, que nós somos espíritos em constante renovação, espíritos em constante reencarnações. Nós observamos que nós tivemos muitas vidas para trás, e nós teremos muitas vidas para frente, e que o nosso espírito sempre vai trazer conosco esse conhecimento, porque se assim não fosse, se não existisse a pré-existência da alma, e nós nascêssemos, morrêssemos e acabasse, todo esse trabalho científico, esse desenvolvimento, esse conhecimento que os cientistas buscam, seria em vão. Porque se eles morrem e levam com eles, e depois nasce um espírito novo, aquele espírito não torna a nascer, fosse o fim, se ele não torna a nascer, o conhecimento que ele tem, a inteligência que ele já desenvolveu, não teria por que fazer isso. Mas com o retorno dessa alma que vai reencarnar novamente, esses benefícios que o espírito desenvolveu, essas virtudes que ele já desenvolveu, ele vai na próxima encarnação, esse espírito já traz essas virtudes, e ele só vai rever. É como nós observamos quando Bezerra de Menezes, que ele recebe o livro dos espíritos pela primeira vez lá no Rio de Janeiro, e ele pega o bondinho e ele vai lendo o livro dentro do bonde, saindo do Rio para o bairro onde ele vivia, e ele diz assim, li, mas nada de novo encontrei. Tudo que está aqui eu já sabia. Como que Bezerra de Menezes já sabia de reencarnação, se ele estava encarnado e a doutrina espírita fora
codificada no ano de 1857. Mas ele disse, nada é novo para mim, e estava vindo dos espíritos. Lógico, nós vamos ver que Bezerra de Menezes já era um espírito antigo, e ele trazia com ele esse conhecimento da imortalidade da alma, ele trazia com ele o conhecimento da reencarnação, trazia com ele o conhecimento de Deus, tudo ele já tinha consciência. Então, quando ele toma contato novamente, ele só estava revendo aquilo que seu espírito já possuía. Por isso que a alma tem essa reexistência, essa pré-existe e vai continuar existindo, e que nós só vamos trocando de corpo material. Mas o espírito continua habitando aquele corpo material e cada vez ele vai adquirindo mais inteligência, assim como ele vai aprendendo as virtudes e vai retendo com o espírito aquelas virtudes. Quando ele desencarnar, ele volta para o mundo espiritual, aí ele vai ter uma nova reencarnação. Quando ele reencarnar novamente, as virtudes já desenvolvidas, os valores já desenvolvidos, ele trará com ele. Por isso, o benefício da inteligência, de desenvolver a inteligência. Todos teremos que desenvolver, todos iremos desenvolver, porque é uma necessidade do espírito. Ao contrário, voltando com o progresso que já realizou, adquirindo de cada vez, alguma coisa a mais a alma passa, gradualmente, da barbárie à civilização material e desta civilização material para a civilização espiritual ou moral. Esse benefício de nós estarmos buscando sempre é porque nós estamos buscando e estamos adquirindo esse conhecimento. E a cada nova encarnação, nós vamos fazendo essa passagem, que ele diz assim, de uma civilização da bárbare, ou seja, de uma civilização primitiva, para uma civilização mais adiantada. A nossa, nesse momento, ainda de provas de expiação. Mas num próximo passo, nós estaremos habitando num mundo de regeneração. Então, esse progresso se dá justamente pelo aprendizado, pela inteligência e por aquilo que o espírito adquire. A cada reencarnação, ele volta com aquilo que ele já aprendeu, e ele vai passando de civilização, de uma civilização material para uma civilização moral, porque nós ainda precisamos do material, mas vai chegar o momento que já nós não precisemos mais do material em planetas mais avançados, que nós vamos dar mais atenção e desenvolvimento para o espiritual do que para o material. É um progresso contínuo. Se Deus houvesse isentado do trabalho o homem, o corpo e seus membros teriam atrofiado. Se houvesse isentado do trabalho a inteligência, o espírito teria permanecido na infância no estado de instinto animal. Por isso é que ele fez o trabalho uma necessidade. Ele disse, procura e achareis, trabalha e produzirás, de maneira serás filho de tuas obras, terás delas o méritos e será recompensado de acordo com o que haja feito. Nossa, que justiça nessa passagem, que justiça, né? Deus é extremamente justo, porque ele diz assim, ó, não isentou o homem do trabalho para que seu corpo não ficasse atrofiado. Ele não isentou o homem do trabalho no campo da inteligência para que o espírito não permanecesse no estado de infância primitiva. E ele diz que o trabalho que nós desenvolvemos, nós seremos beneficiários dos resultados dessas obras. O nosso trabalho, todo o lucro que por vir para o espírito, o resultado é nosso. Nós é que colheremos, não é que vamos trabalhar para os outros. É nosso benefício, porque é uma lei de Deus. Você é responsável pelas suas obras. Agora, se tu não efetuou as tuas obras, se tu não buscou, você não vai encontrar. Então, para que você encontre, você tem que fazer a sua parte e o seu trabalho. Em virtude deste princípio é que o espírito não ocorre a poupar o homem do trabalho de pesquisas, trazendo-lhe feitas prontas, ser utilizadas, descobertas e invenções de modo a não ter mais do que tomar conhecimento. Olha que interessante. Se fosse
uma vida só, com um fim, e não tivesse benefício, e se o homem não precisasse trabalhar, se o espírito não precisasse desenvolver sua inteligência, tudo chegaria para nós pronto, nós não precisávamos fazer nada. Se assim fosse, o nosso corpo ia atrofiar, a nossa inteligência ia se manter num período primitivo, nós não íamos ter evolução na parte da inteligência e seríamos um espírito primitivo. Mas não, eles não nos pouparam desse trabalho. Eles nos deram a possibilidade para que nós trabalhássemos e para que nós buscássemos, para que haja o desenvolvimento tanto do corpo quanto do espírito. Então, nada os espíritos trazem pronto. É necessário que o homem pesquise, busque, desenvolva para que se alcance os objetivos esperados. E, por fim, buscai e acharei. Buscar o quê? Buscar aonde? Buscar a luz. Nós não vamos encontrar a luz nas trevas, nós temos que encontrar a luz em Deus. Então, nós temos que buscar essa luz junto a Deus, junto ao bem. Por que nós precisamos bater a porta? E qual é a porta que nós vamos bater? Não é a porta do nosso vizinho, a porta do amigo, a porta do parente, não é essa porta. A porta que nós devemos bater é a porta da espiritualidade. É onde os espíritos estão 24 horas à nossa disposição. É só nós bater a porta que ela vai abrir para nós. E nós vamos receber todos os benefícios que nós precisamos. Então, quando ele diz, bater a porta e a porta se vos abrirá, busque a Deus, busque a espiritualidade, faça suas orações, busque o seu desenvolvimento intelectual e moral baseado na moral do Cristo. Essa é a busca que nós temos que fazer. Ajude-te e o céu te ajudará. Se você ficar parado, sentado, ninguém vai te ajudar. Se você for buscar, se você procurar, você vai encontrar e você vai receber o auxílio da espiritualidade superior, que está, vamos dizer assim, não de braços cruzados, porque eles estão de braços abertos, esperando a nossa ação, o nosso movimento de buscar, de nos aproximarmos deles, para eles poder nos auxiliar. Que Deus, nosso Pai, nos envolva e nos proteja hoje e sempre. E os nossos agradecimentos a esta casa, a espiritualidade amiga, e vamos encerrar com uma oração de agradecimento. Senhor Deus, nosso Pai, de infinito amor e de infinita justiça, rogamos nesse momento o seu auxílio e a sua proteção para a casa espírita, o ponto de luz, para todos os seus dirigentes, seus trabalhadores, que possam ser envolvidos nesses fluidos de paz e de harmonia, que possamos encontrar juntos maneiras de continuarmos de portas abertas, auxiliando todos aqueles que nos buscam e que precisam do auxílio espiritual, assim como nós fomos ajudados ontem. Que a sua luz e a sua paz envolva todos nós, nos proteja hoje e sempre. Que assim seja. Uma boa noite a todos e que Deus nos acompanhe. Vamos em paz. Obrigado.